Milionário viúvo deixa seu bebê com a babá e o que ele descobriu ao voltar foi incrível e tocante. Carlos, um milionário viúvo em seu elegante apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, sentia um vazio que nenhum dinheiro podia preencher. Desde a tragédia que levou sua esposa, um buraco negro se instalou em seu peito. Com apenas 38 anos, ele carregava nas costas a pesada tarefa de criar Miguel, seu adorável garotinho de 3 anos. A vida de Carlos se tornara uma rotina fria, entre compromissos de negócios e sorrisos forçados, escondendo uma dor profunda que o consumia por dentro. Acordou naquela manhã com o coração apertado. Havia uma reunião importante com investidores que poderia mudar sua vida financeira. Ele olhou para Miguel brincando em seu berço e por um momento a emoção o dominou. Porém, os compromissos o chamavam. Deixou seu filho sob os cuidados de Dona Maria, uma baiana carinhosa, quase uma avó para o menino. Ela trazia carinho e calor para aquele lar gelado, repleto de memórias tristes. Quando Carlos fechou a porta e se afastou, não imaginava que, durante sua ausência, sua casa se transformaria. Dona Maria, com sua simplicidade e amor, organizou uma festa surpresa. Amigos e vizinhos chegaram sorridentes, trazendo balões coloridos, doces típicos e a contagiante batida do samba. Enquanto as risadas ecoavam pelo apartamento, Miguel se divertia, sua alegria iluminando o ambiente, e, sem querer, enchia também o coração de Carlos de esperança. Ao chegar de volta, Carlos ficou paralisado. A cena diante de seus olhos era uma explosão de felicidade e entusiasmo. Balões dançavam no ar, as crianças rindo e pulando, enquanto Dona Maria, com um brilho nos olhos, coordenava a festa. O sorriso genuíno de Miguel, sua alegria pura, embrulharam Carlos em uma onda de nostalgia. Ele se lembrou das festas de infância, da união familiar, do calor humano que construía laços. Aquela felicidade simples e contagiante contrastava radicalmente com seu mundo frio e isolado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos observou a cena com lágrimas nos olhos. Ali, ele percebeu que o amor e a convivência eram muito mais valiosos do que qualquer cifra em sua conta bancária. Sentiu seu coração disparar. Uma decisão fervia dentro dele. Era hora de mudar. Ele queria estar presente na vida de Miguel, queria reencontrar sua própria essência, resgatar o menino que um dia foi, cheio de sonhos e risadas. Enquanto a festa continuava, Carlos respirou fundo. Ele sabia que essa mudança não seria fácil, mas estava decidido a enfrentar o dilema. O que realmente importava na vida? Até onde ele iria para redescobrir a felicidade? Com o olhar fixo em Miguel, que balançava sorridente ao som do samba, Carlos sabia que aquela seria a noite que mudaria tudo. Carlos não sabia como expressar tudo o que sentia. Naquele momento, a alegria do filho era como uma brisa quente que acariciava seu coração cansado. Ele se aproximou do grupo, deixou-se levar pela energia vibrante das músicas e risadas, e logo estava rindo e dançando com Miguel. Os sorrisos nas faces das crianças eram como luzes que tornavam a casa mais acolhedora e menos solitária. Quando a festa se despediu do dia, Miguel estava exausto, com os olhinhos quase fechando. Carlos pegou o filho no colo e caminhou até o quarto. Ao colocar a criança na cama e cobri-lo, um pensamento percorreu sua mente. Ele não podia deixar que a dor da perda o aprisionasse para sempre. Miguel precisava de seu pai, e Carlos precisava ser o pai que sempre desejou ser. Naquela noite, enquanto observava o filho adormecido, sentiu um impulso de buscar ajuda. Um terapeuta, alguém que pudesse orientá-lo a superar a tristeza. Carlos achava que estava sozinho em sua jornada, mas a verdade era que se deixasse o amor entrar, ele poderia reconstruir sua vida ao lado de Miguel. Nos dias seguintes, a rotina de Carlos começou a mudar. Ele deixou os negócios de lado algumas horas a mais por dia e passou a brincar de carrinho com Miguel, levá-lo ao parque e até fazer pequenas aventuras na praia. A cada riso, a cada sorriso do garoto, Carlos sentia as amarras do passado se soltarem, um pouco mais a cada dia.
Mas havia uma sombra que o seguia. A culpa por não ter estado presente antes e a constante dúvida se conseguiria ser o pai que Miguel merecia. Foi em um desses passeios que eles conheceram a Dona Rita, uma senhora idosa que vivia na vizinhança e vendia doces caseiros. Miguel ficou encantado com as confeiteiras de brigadeiro e Carlos logo se viu conversando com Dona Rita sobre a vida, as dificuldades e a força de recomeçar. Aquela mulher sábia e generosa tinha uma visão sobre a felicidade que o tocou profundamente. Meu filho, tudo na vida é um ciclo. A dor passa, mas o amor sempre fica. Nunca é tarde para começar de novo, disse Dona Rita, enquanto Carlos a observava com admiração. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. Como poderia ele, um homem de negócios sempre focado no material, não perceber que a vida havia que ser vivida de forma mais simples? Ao voltar para casa, uma ideia audaciosa lhe veio à mente. Um desejo de fazer algo que deixasse sua marca, e com isso, começar a compartilhar sua jornada de pai. Carlos decidiu criar um canal de vídeo onde documentaria não só seus desafios como pai, mas também os momentos de alegria ao lado de Miguel. Era uma forma de se conectar com outras pessoas que talvez sentissem o mesmo peso da culpa e isolamento. Queria mostrar a beleza do simples, as pequenas conquistas e um jeito verdadeiro de viver a paternidade. Soldado de seu próprio exército interno, Carlos ainda se perguntava: será que as pessoas iriam acolher suas vulnerabilidades? Mas a vontade de seguir em frente e ajudar outros a encontrarem o seu caminho era maior. Enquanto isso, Miguel, ao seu lado, era a luz que tornava tudo mais claro. E assim, com um novo propósito surgindo dentro dele, um novo desafio se apresentava. Como obter o apoio que precisava para sua ideia e ainda cuidar do filho? A luz da tela acendeu um novo caminho, mas o futuro trazia incertezas. Onde isso tudo os levaria? Os dias passaram e Carlos mergulhou na sua nova missão. A ideia do canal de vídeos começou a tomar forma na sua mente. Ele passava horas planejando o conteúdo, imaginando como poderia capturar a beleza dos pequenos momentos com Miguel. Entretanto, a insegurança ainda o atormentava. Seria emocionante, mas também aterrorizante expor seus sentimentos e sua vulnerabilidade ao mundo. Uma tarde ensolarada, enquanto Miguel brincava em um balanço do parque, Carlos começou a gravar sua primeira cena. As risadas do filho misturavam-se ao barulho alegre da cidade. Oi, pessoal! Eu sou o Carlos e esse é o meu filho Miguel. Estamos aqui para viver momentos especiais juntos e mostrar que ser pai é uma aventura. Ele pausou, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Pai, eu quero brincar! Miguel gritou, interrompendo a gravação e correndo em direção a ele. Carlos sorriu ao ver a felicidade estampada no rostinho do garoto e recuou a câmera para filmá-lo enquanto fazia acrobacias. A cada nova demonstração de alegria, um pouco da pressão em seu coração se desfez. Talvez, só talvez, ele conseguisse. Ao voltar para casa, entregou-se à edição do vídeo. As imagens de Miguel se divertindo enchiam sua tela, e enquanto montava tudo, Carlos percebeu como aqueles momentos de pura inocência eram exatamente o que ele queria transmitir. No fundo, a mensagem era simples: a paternidade é feita de altos e baixos, mas o amor é o que nos faz seguir em frente. Quando finalmente decidiu publicar o vídeo, sentiu um frio na barriga. As horas seguintes foram tensas. Ele ficou assombrado pela incerteza do que as pessoas pensariam. Mas não havia volta. Com um clique, o vídeo foi ao ar. Nos primeiros minutos, o contador de visualizações parecia congelado. A tensão aumentava, mas logo começaram a aparecer comentários. Que pai incrível! E amei, continue assim, apareciam na tela, e a cada notificação, o coração de Carlos batia um pouco mais forte. Mas nem tudo foram flores. Em meio aos encorajamentos, alguns comentários maldosos chegaram, duvidando de sua capacidade como pai. Aquilo machucou. Ele olhou para Miguel, que corria pela sala, alheio ao mundo, e se perguntou se conseguiria sobreviver às críticas. A dúvida invadiu seu peito. O que ele estava fazendo? Será que era um erro se expor tanto? Num momento de vulnerabilidade, Carlos fez uma pausa. Ele decidiu gravar um vídeo sentado no sofá da sala, com Miguel ao seu lado. Eu estou aqui para mostrar a verdade sobre ser pai, ele disse, a voz trêmula. Nem tudo são risadas e felicidade. Algumas vezes eu me sinto inseguro e cheio de dúvidas como qualquer pessoa. Mas eu não vou desistir, porque o amor que sinto pelo meu filho é maior que qualquer crítica. Após o upload, Carlos sentiu um peso sair de seus ombros.
Era difícil, claro, mas ele estava sendo sincero. Poucas horas depois, um comentário se destacava entre os outros. Seu vídeo me ajudou, Carlos. Eu também sou pai e é bom saber que não estou sozinho. Naquele instante, a certeza do propósito que o guiava se acendeu em seu coração. Eles não eram apenas um pai e um filho, estavam criando uma comunidade. Enquanto a noite se aproximava e Miguel dormia tranquilamente no quarto, Carlos se sentou sozinho na sala pensando no que viria a seguir. A estrada à frente se mostrava cheia de desafios e novos aprendizados, mas ele estava determinado. O próximo passo era descobrir como se conectar ainda mais com as pessoas e como transformar essa experiência em algo maior. Naquela madrugada, uma ideia nova começou a germinar na mente de Carlos. E, com isso, uma nova dúvida surgiu. Será que ele estava pronto para revelar mais do que apenas os autos da paternidade? A vida estava prestes a ensinar mais lições, e ele mal sabia o que o aguardava. Carlos estava em um clima de reflexão profunda. Os dias seguintes à publicação do vídeo tinham sido como uma montanha-russa. As visualizações começavam a crescer, e mais pessoas se uniam à comunidade que estava formando. O que antes era uma ideia solitária tornava-se um espaço de conexão e apoio mútuo. Mas, apesar do sucesso, em seu íntimo ainda pairava a dúvida. Até onde ele estaria disposto a ir? Naquela manhã ensolarada, Carlos decidiu que era hora de inovar. Sentado na mesa da cozinha, com um café fumegante diante de si, ele pegou um caderno e começou a rabiscar. Sentiu que precisava trazer algo diferente, um conteúdo que fosse ainda mais autêntico e revelador. E se eu falasse sobre meus medos, sobre a dor da perda? Essa ideia começou a tomar forma. Ele se lembrou de sua esposa, falecida há alguns anos. O pensamento a respeito dela sempre se acentuava quando olhava para Miguel. Ao mesmo tempo que Miguel simbolizava um novo começo, também trazia à tona a saudade, a fragilidade e o amor que perdurava. Muitos pais passam por perdas, e compartilhar sua história poderia tocar corações e trazer alívio a outros. Enquanto refletia, surgiram ideias de como abordar essa nova perspectiva. Um vídeo que explorasse o amor, a dor e a superação. E se, em vez de apenas mostrar as alegrias, ele também mostrasse seu processo de luto? Carlos olhou para Miguel, que brincava no tapete com alguns carros de brinquedo. O sorriso do filho iluminava a sala e, curiosamente, trouxe uma onda de esperança. Eu posso falar sobre isso, pensou. Após decidir, Carlos começou a planejar o novo vídeo. Queria que fosse honesto e tocante, sem rodeios, como um verdadeiro desabafo. A ideia de criar um espaço de acolhimento para aqueles que também enfrentavam a dor da perda o motivava. Ele se imaginou em frente à câmera, olhando diretamente para o público e compartilhando suas experiências. Chegou a noite e a sala estava tranquila. Ele organizou os brinquedos de Miguel e se acomodou no sofá, preparando-se para gravar. Com a iluminação suave e um ambiente aconchegante, Carlos respirou fundo e começou a gravação. Oi, eu sou o Carlos. Hoje, quero falar sobre algo que pode ser dolorido, mas também é bonito. A cada palavra, ele sentia seu coração se abrir. Lembrava-se da esposa com carinho, compartilhando a dor da separação e como Miguel se tornou um pilar de força e amor em sua vida. As lembranças dançavam em sua mente enquanto ele falava. A beleza encontrada na tristeza, na saudade, na forma que o amor se transformara. Após finalizar a gravação, Carlos sentiu uma mistura de alívio e medo. Era um vídeo que falava da vulnerabilidade masculina, da perda e da força que se renova em meio à dor. Ele estava prestes a expor seu íntimo outra vez ao mundo, mas sentia que tinha um propósito maior. Decidiu publicar e confiar que as pessoas que assistissem se conectariam. Nos dias que se seguiram à publicação, a resposta foi avassaladora. O vídeo tocou a vida de muitos, e comentários como "Você me fez lembrar do que é amar e perder" começaram a surgir. Carlos sentiu uma onda de gratidão, mas também uma pressão crescente. Com essa nova atenção, ele estava se sentindo um pouco perdido. Em uma manhã chuvosa, enquanto tomava café e lia os comentários, uma mensagem se destacou. Carlos, você deveria fazer um encontro com pais que passaram por situações semelhantes. Podemos nos encontrar e compartilhar histórias. Aquela ideia fez seu coração acelerar. Um encontro? Ele estava pronto para isso? A ansiedade tomou conta, mas, no fundo, uma centelha de esperança brilhava. Carlos sentiu que essa nova jornada poderia ser transformadora, poderia criar um espaço seguro para que outros compartilhassem suas histórias. Seria essa a próxima etapa de sua missão? Aquele dia traria mudanças? E a dúvida pairava. Ele estava preparado para abrir seu coração ainda mais? A ideia do encontro não saía da cabeça de Carlos.
Ele olhava para Miguel brincando despreocupadamente e sentia que a vida era um palco onde as dores e alegrias se entrelaçavam. Mas como seria juntar outras pessoas com histórias semelhantes? O que ele poderia oferecer? Sua mente fervilhava com perguntas enquanto as horas passavam como gotas de chuva na janela. Naquela tarde, Carlos decidiu que precisava agir. Pegou o celular e mandou uma mensagem para o grupo que tinha se formado em torno dos pais. Vídeos. Oi, pessoal. Tô pensando em organizar um encontro para pais que passaram por perdas. O que acham? A resposta não demorou. Uma onda de emojis de apoio e palavras de incentivo começou a pipocar na tela. A cada mensagem recebida, o coração de Carlos batia mais forte. Ele não estava sozinho. O entusiasmo o levou a alugar uma pequena sala comunitária em um centro da cidade. Com o apoio dos seguidores, ele conseguiu cobrir os custos. Sentiu-se um pouco mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, os medos que escondia começaram a emergir. O nervosismo crescia à medida que se aproximava a data. E se ninguém aparecesse? E se as histórias fossem difíceis demais para ele ouvir? A sensação de estar prestes a mergulhar em um mar de emoções o fez hesitar. A noite do encontro chegou, e a sala estava decorada com algumas flores e mesas dispostas em círculo. Carlos posicionou algumas cadeiras, contou os lugares e suspirou fundo. Miguel estava ao seu lado, intrigado com toda a movimentação. Um sorriso no rosto do filho aliviou um pouco sua apreensão. À medida que os minutos passavam, Carlos começou a se sentir mais leve. Logo, os primeiros participantes chegaram. Eram homens e mulheres, todos com expressões que misturavam expectativa e dor. Nos rostos, ele reconheceu a tristeza que havia sentido, a mesma que uniu a todos ali. O ambiente começou a se aquecer, com abraços, sorrisos nervosos e histórias de saudade. Carlos se apresentou e, ao falar, notou como sua voz tremia. Oi, eu sou o Carlos. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um espaço onde podemos compartilhar nossas histórias, nossas dores e talvez também nossas esperanças. Ele se surpreendeu ao ver os olhares atentos e acolhedores. O compartilhamento começou tímido, um ou outro falando sobre suas experiências. Mas, aos poucos, o que era apenas um sussurro se tornou um diálogo forte e poderoso. Os relatos tocavam fundo. Uma mãe falava sobre como as memórias de seu filho a acompanhavam em cada pequeno gesto do dia a dia, enquanto um pai relatava a luta para encontrar sentido na vida após a perda da esposa. A sala se enchia de vozes e Carlos, com um olhar firme, escutava cada um, guardando cada emoção nas paredes de seu coração. A noite avançava e a sensação de pertencimento envolvia todos como um abraço caloroso. O chororo e os risos conviviam em harmonia. Carlos sentia que as histórias que antes pareciam pesadas estavam sendo compartilhadas como um alívio, um bálsamo para cicatrizes abertas. Ao olhar ao redor, viu que a vulnerabilidade os unia, criando uma rede de empatia e amor. Mas, quando achou que tudo tinha se resolvido, uma nova mensagem chegou ao seu celular. Olhando para a tela, o coração disparou ao ler sobre uma experiência que prometeu mudar sua visão sobre a vida e a dor. Carlos, eu gostaria de compartilhar algo importante com você. Aconteceu algo incrível com meu filho no último mês. O que aquele relato iria trazer a Carlos? Em sua vida? Carlos sabia que aquele encontro tinha sido apenas o começo de algo muito maior. Mas o que essa nova revelação significava? Carlos sentiu o coração disparar. As palavras na tela pareciam vibrar, como se estivessem pedindo para serem ouvidas em voz alta. Aconteceu algo incrível com meu filho. Ele não conseguia pensar em mais nada, enquanto a sala ao seu redor se preenchia com histórias de dor e resiliência. Era como se o universo estivesse conspirando para que ele recebesse aquela mensagem numa hora em que ele mais precisava. Os relatos na sala continuavam, mas a mente de Carlos estava turbinada por uma mistura de ansiedade e curiosidade sobre o que viria a seguir. Ele pensou em pedir uma pausa, apenas para ler e entender melhor a mensagem. No entanto, a empatia pelo sofrimento compartilhado o impediu de interromper aquele momento mágico que havia criado entre todos. Ele respirou fundo. Quando a conversa atingiu um ponto de clímax emocional, uma mulher mais velha com cabelos brancos e um olhar profundo levantou a mão. Desculpa, eu preciso falar. Eu perdi meu filho há 3 anos e foi muito difícil me levantar todos os dias. Mas ao longo desse tempo, algo mudou. A dor não sumiu. Mas eu aprendi a fazer algo a respeito. Sua voz estava embargada, mas havia uma luz em seus olhos. Carlos, observando a transformação no semblante dela, percebeu que diferentes estradas poderiam levar a um mesmo destino de esperança.
Ele começou a anotar aquela nova perspectiva, como se aquele compartilhamento fosse uma chave que pudesse abrir portas para novos entendimentos. Enquanto essa mulher falava, Carlos sentiu uma tensão crescer dentro dele. O conteúdo da mensagem ainda ecoava, como um mistério, e ele se perguntava se a revelação também poderia oferecer uma resposta ao seu próprio luto. Quando a mulher terminou, houve uma onda de aplausos e lágrimas, e todos começaram a se abraçar emocionalmente. O clima era de união, uma rede tecida de histórias e emoções que os ligava de uma maneira que eles nunca haviam imaginado. Carlos sentia que ali estava um ninho de cura, uma oportunidade de crescimento. Depois que ela se sentou, Carlos decidiu que não podia mais esperar. Ele queria entender a mensagem, queria saber sobre o que acontecera com o filho daquela pessoa. Levantou-se e, com a voz ligeiramente trêmula, pediu: "Me desculpem por interromper, mas preciso compartilhar algo que chegou até mim agora. Uma mensagem de uma pessoa que não está aqui, mas que tenho certeza que quer dividir algo muito importante." Um murmúrio de curiosidade passou pela sala. Carlos abriu a aplicação em seu celular, com o coração acelerado, e começou a ler o que estava escrito. Através da luz da tela, ele viu o rosto de todas as pessoas ao seu redor. Algumas estavam atentas, outras pareciam ansiosas. O texto falava sobre um evento surpreendente envolvendo o filho daquele participante, uma descoberta que poderia alterar toda a dinâmica sobre como ele percebia a vida após. Carlos, meu filho começou a fazer algo que nunca imaginei. Ele desenhou um quadro que fala sobre a felicidade dele, sobre como ele nos vê e o que ele gostaria de nos dizer. As últimas palavras ecoaram na mente de Carlos. O que seria aquele quadro? O que a criança havia expressado? Muito mais do que uma simples arte, aquele desenho poderia ser a chave para entender o que é o amor em sua mais pura essência, mesmo diante da perda. Sua mente girava, repleta de imaginação e expectativa, como um barco agitado em meio à tempestade. O que poderia ser revelado por meio de um simples ato de criatividade? Ele precisava saber. E, ao olhar para seus companheiros de jornada, já imaginava as lágrimas e risos que poderiam surgir da arte de uma criança. "Vocês gostariam de ver esse desenho?" Carlos perguntou, captando a atenção da sala. E, enquanto um silêncio cheio de expectativa se formava, ele percebeu que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava. O que uma criança poderia ensinar sobre a vida e a dor? A história estava apenas começando, e ele mal podia esperar para descobrir o que mais estava por vir. Carlos olhou ao redor, sentindo a energia na sala pulsar em sintonia com a sua expectativa. Aquela era uma oportunidade rara, um momento de vulnerabilidade, onde todos estavam prontos para se abrir e receber algo especial. Ele se lançou naquele vazio de silêncio, onde cada respiração parecia ecoar. "Eu realmente acredito que isso pode nos tocar de algum jeito", ele disse um pouco hesitante. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, recordou a própria dor que carregava. A dor de perder uma parte de si mesmo. Mas ali, naquela sala, rodeado por tantos corações que batiam em harmonia, Carlos sentiu que seria recebido com compaixão. Ele se pôs a um canto e apareceu a imagem do desenho. Na tela, um colorido vibrante se espalhava. O quadro, repleto de formas e figuras, parecia capturar um momento de pura alegria. "Olhem!" Carlos exclamou, seu dedo deslizando sobre a luminosidade da tela, revelando um sol radiante no topo, cercado por árvores e flores. Havia também uma família unida, seus personagens desenhados com sorrisos largos que irradiavam felicidade. A reação foi instantânea. Suspiros e sorrisos emergiram entre os presentes. A mulher de cabelos brancos, agora com lágrimas nos olhos, disse: "É como se ele tivesse traduzido em cores o que não conseguimos, a alegria que ele ainda sente, mesmo com a ausência." Sua voz tremia, mas havia uma força na sua entrega, uma resiliência que todos pareciam reconhecer. Carlos usou esses momentos para falar não apenas sobre o desenho, mas também sobre o que representava: esperança, amor e a força que vem de dentro de nós, mesmo quando tudo parece escuro e cinza. Esse quadro é mais do que uma simples arte, é um grito de amor que transcende a dor, e quem aqui não deseja esplendor mesmo nos dias nublados? Nesse ponto, o clima estava mudando.
Cada um começou a compartilhar pensamentos, experiências e, de repente, aquela sala que antes parecia apenas um lugar de sofrimento estava se transformando em um abrigo seguro, onde os lutos se encontravam e se fundiam em um único objetivo: celebrar a vida. Carlos continuou. A criança não tem o peso que nós adultos carregamos. Ela vê o mundo com olhos curiosos e, com essa pureza, consegue expressar sentimentos profundamente humanos. O que podemos aprender com isso? A pergunta pairou no ar, enquanto cada pessoa se permitia refletir sobre suas próprias dores e a maneira como escolhiam seguir em frente. Então, um homem na sala começou a falar. Meu filho também desenha. E, curiosamente, em seus quadros, sinto uma parte de mim renascer a cada vez. Ele me lembra que a felicidade ainda é possível, mesmo quando tudo parece perdido. As lágrimas não eram de tristeza, mas de um reconhecimento tocante. A sala se encheu de murmúrios de apoio e compreensão, como uma onda que se espalha pelo mar. Carlos olhou para os lados, vendo rostos iluminados pela esperança renovada. Era claro que todos sentiram uma faísca de amor por aquelas pequenas criaturas que tinham o poder de mudar a perspectiva de todos na sala. Mas algo ainda o inquietava. Se aquela alegria era tão poderosa e visível, o que mais poderia estar escondido na mente inocente de uma criança? Vocês acham que podemos nos conectar mais com essa criança? Carlos perguntou. Não apenas à plateia, mas a si mesmo. Que outras mensagens poderiam ser compartilhadas? Quais eram as outras expressões que não haviam sido ditas? O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades e questionamentos, como se a sala estivesse prestes a entrar em uma nova era de entendimento. E antes que puxassem suas considerações à tona, ele fez uma nova pergunta, capaz de provocar ainda mais inquietação. E se cada um de nós pudéssemos recriar o nosso próprio quadro, o que nossas almas diriam se nós fôssemos crianças novamente? O clima se intensificou, enquanto os olhares se cruzavam e as ideias começaram a fervilhar. A sala parecia pulsar, como um organismo vivo que poderia desdobrar suas camadas de dor e revelar algo belo. Todos se preparavam para explorar esse novo caminho. Mas dentro de Carlos, um impulso mais profundo o instigava. Em meio a tanta arte e emoção, ele não conseguia se livrar da curiosidade. E se o filho daquela mulher não fosse apenas um menino? E se ele fosse um guia, alguém em quem todos nós podíamos nos apoiar? Com o coração acelerado, Carlos sabia que estava apenas começando a desvendar um universo onde a dor e a arte poderiam coexistir, criando novos sentidos. O que mais poderia ser revelado ali? A sala murmurava, energizada por uma nova expectativa. Carlos notou as expressões ansiosas e curiosas dos presentes. Era como se um novo nível de conexão estivesse prestes a surgir, como se cada um estivesse pronto para abrir um portal para suas memórias mais profundas. Profundas. Então, vamos lá, ele disse, tentando manter o espírito leve. Se formos nos conectar com essa criança interior, que tal começamos com algo simples? Cada um de vocês tem papel e caneta? Vamos desenhar o que a nossa alma nos diz, algo que represente a criança que existe dentro de nós. Os rostos ao redor demonstraram surpresa, mas logo a empolgação tomou conta. As canetas eram distribuídas e os papéis passavam de mão em mão como se fossem passaportes para um novo mundo. Alguns já estavam rabiscando, enquanto outros, hesitantes, olhavam para o papel em branco como se fossem peças de um quebra-cabeça pela metade. Carlos caminhou pela sala, observando cada movimento. Viu rostos franzidos de concentração e sorrisos tímidos começando a brotar. Ele se lembrou da própria infância, das tardes passadas desenhando enquanto sonhava acordado. Em sua mente, os traços simples como uma linha reta se tornavam montanhas e os círculos representavam o sol. O tempo parecia parar enquanto o grupo se perdia na criação. Não precisa ser uma obra-prima, ele encorajou. A beleza está no que você realmente sente. Conforme os minutos passavam, um ambiente de criatividade surgiu. As linhas se tornaram mais soltas, as cores começaram a ganhar vida. Uma mulher de cabelos grisalhos, antes tão contida, agora desenhava freneticamente. Ao seu lado, o homem que mencionara o filho estava elaborando com carinho uma imagem de um arco-íris, suas cores intensas refletindo o brilho de sua nova esperança. Carlos voltou para o seu canto. Ele mesmo pegou um pedaço de papel e começou a desenhar um céu azul, repleto de estrelas. Cada estrela era uma fotografia de momentos felizes que lhe vinha à mente, pequenos detalhes que se entrelaçavam com seu passado. Sua mão deslizou livremente, enquanto uma onda de alívio e libertação fluía entre os traços. «Estamos prontos para compartilhar?» perguntou Carlos, sentindo que o clima na sala agora pulsava mais firme e vibrante.
Os grupos se reorganizaram, enquanto cada um se preparava para expor suas criações. As folhas eram levantadas como estandartes de conquistas pessoais. O homem do arco-íris começou. Para mim, este desenho representa a esperança de que dias melhores virão. Às vezes, parece que tudo está escuro, mas as cores são um lembrete de que sempre há luz. Ouvindo sua voz firme, outros se animaram e começaram a se pronunciar. A partir de palavras simples, suas histórias de superação e amor se entrelaçavam, criando uma tapeçaria impressionante de experiências humanas comuns. Então, Carlos decidiu compartilhar seu próprio desenho. Eu desenhei um céu, porque mesmo quando a noite é mais escura, as estrelas ainda estão lá. Elas iluminam o caminho, mesmo que não as vejamos sempre. Ao ouvir suas palavras, lágrimas começaram a escorregar em algumas faces. Aquela sala não era apenas um espaço, era um refúgio de cura, onde cada lágrima e risada moldavam um novo início. Mas, à medida que as histórias se desenrolavam, Carlos sentiu algo pulsar mais intensamente dentro dele. O que se escondia no fundo daquela sala? Que segredos estavam esperando para serem revelados? Ele voltou seu olhar para a mulher de cabelos brancos. E se o filho dela, aquele que não estava mais ali, estivesse tentando transmitir uma mensagem ainda mais profunda? O que podemos aprender com essa criança que já não está conosco? Ele questionou, deixando a pergunta pairar no ar. A sala silenciou novamente, o mistério e a emoção pairando pesados, como se cada coração estivesse prestes a se abrir ainda mais. O que mais poderia ser desvendado naquela jornada coletiva de descoberta? O silêncio na sala se estendeu como um cobertor quente, envolvendo cada um. Os olhares se cruzavam, as emoções à flor da pele. A mulher de cabelos grisalhos, que agora se apresentava como Dona Maria, respirou fundo. Seus olhos brilharam enquanto ela se preparava para falar. Meu filho sempre foi um pequeno artista, começou ela, a voz trêmula mas firme. Ele desenhava e pintava como se cada pincelada pudesse capturar a essência da vida. Quando ele se foi, parte de mim também se despedaçou. Carlos a escutava, completamente capturado pela fragilidade de suas palavras. O peso de sua dor transparecia em cada sílaba. Uma vez, ele me disse que as estrelas eram nossa ligação. Mesmo quando a noite parecia escura, sempre poderíamos encontrá-las. Às vezes, eu sinto que ele está aqui comigo, me abraçando nas noites mais solitárias. As lágrimas dele se juntaram às de Dona Maria, e enquanto ela falava, os outros se permitiram sentir a força da conexão, como se a sala se tornasse um coração pulsante, unindo todos. Cada pessoa, com suas próprias histórias, parecia entender que a dor compartilhada poderia ser transformada em luz. Em meio à sua revelação, Carlos percebeu que aquela conversa ia além do que havia imaginado. Não era só sobre as crianças que tinham partido, mas sobre as que ainda estavam vivas. O que você diria a ele, se pudesse? Perguntou ele, a voz suave e cheia de compaixão. Dona Maria hesitou por um momento, como se estivesse meramente sonhando acordada. Eu diria que o amo, e que eu sou grata por cada momento que tivemos. Cada desenho que ele fez é uma peça de meu coração ainda batendo. As palavras dela mexeram com todos. Era uma expressão de amor que ecoou, relembrando a todos do poder que a conexão emocional tem de nos unir, mesmo na dor. Outro participante, um jovem chamado Lucas, levantou a voz. Eu também perdi alguém, meu pai. Ele sempre me dizia para seguir meus sonhos, aproveitar a vida enquanto eu pudesse. As histórias começaram a se desdobrar como um lençol, cada um descobrindo que suas dores eram parte de uma narrativa coletiva. A tristeza e a felicidade dançavam juntas, enquanto as memórias eram honradas, não como um fardo, mas como um legado. O que mais podemos aprender com isso? Carlos perguntou, agora sentindo-se como um mensageiro de esperança, alimentando o fogo da compaixão que iluminava a sala. Que devemos valorizar cada momento, cada risada, disse uma mulher com um sorriso triste. Às vezes seguimos a vida tão apressados que esquecemos. Precisamos celebrar o presente. Uma onda de concordância passou pela sala, sons de cabeça confirmando. Assim que cada um compartilhava, a energia se intensificava e emocionalmente eles se conectavam. Era como se estivessem tecendo um novo espaço sagrado entre eles. Mas então, enquanto a conversa avançava mais profundo, Carlos notou algo em seu próprio coração. Uma inquietação começou a emergir.
E se havia algo que ainda não estava sendo dito? E quanto aos nossos medos, aqueles que nos prendem? Ele finalmente perguntou: o que precisamos deixar ir? As expressões mudaram instantaneamente, como se uma sombra tivesse passado pela sala. Todos estavam agora cientes de que o verdadeiro testemunho de suas infâncias e memórias envolvia não apenas amor, mas também perda e libertação. Eu perdi a conexão com a minha própria criança interior, declarou Lucas, a voz embargada. E isso me impede de ser feliz. As palavras de Lucas ressoaram fundo, reacendendo uma chama de esperança e um convite à transformação. Carlos sentiu seu estômago revirar. O grupo diante dele estava prestes a mergulhar ainda mais fundo em suas vulnerabilidades. O que precisamos encontrar aqui, então, é a coragem de se recomeçar, não é? Ele indagou, a luz de sua ideia cintilando como as estrelas em seu desenho. E assim, o clima na sala se tornou ainda mais denso, como um palco prestes a receber uma grande revelação. Mas o que estariam dispostos a descobrir naquele espaço sagrado? A cada minuto que passava, a tensão e a expectativa cresciam. O que aconteceria quando cada um finalmente olhasse para seus medos e se deixasse redescobrir a própria criança interior? O que se revelaria? Enquanto a atmosfera na sala se tornava cada vez mais elétrica, Carlos olhou para os rostos ao seu redor, todos imbuídos de uma curiosidade profunda. Ele sentia que estava prestes a desvendar algo extraordinário. Vamos usar essa energia, ele começou, a voz firme. Quero que todos se perguntem, o que você sempre desejou fazer, mas nunca teve coragem? O que a sua criança interior diria para você hoje? O silêncio se aprofundou e os olhos de todos estavam fixos em Carlos. A sala, que antes era apenas um espaço de desabafo, agora se tornava um terreno fértil para sonhos. Ele podia sentir o peso da transformação no ar. Vamos fazer um exercício. Fechem os olhos, ele pediu, e a sala seguiu suas instruções. Respirem fundo. Imaginem-se como crianças novamente, sem preocupações. Agora, pensem no que faria seu coração fazer pum-pum de alegria. As respirações pareciam sincronizadas, criando uma conexão mágica entre eles. Carlos abriu os olhos e, ao ver o semblante concentrado de seus amigos, continuou. Agora, imaginem-se tomando coragem e realizando esse desejo. Que tal compartilhar isso com o grupo? O que você precisa para que isso aconteça? Estamos juntos nessa jornada. Uma mulher levantou a mão, ainda com os olhos fechados. Eu sempre quis dançar, mas desde que perdi meu irmão, a dança me parece uma lembrança dolorosa. Sua voz tremia, mas havia uma faísca de determinação começando a brilhar. Então, por que não dançar aqui e agora? Encare essa dor e transforme-a em movimento, sugeriu Carlos, sentindo seu próprio coração acelerar. A ideia de dançarem juntos parecia uma forma poderosa de liberar o que prendia cada um. Hesitante, ela se levantou. Lentamente, outras pessoas começaram a se levantar, seguindo o exemplo. Logo a sala se encheu de risadas e passos tímidos. Carlos colocou sua música favorita e, com o ritmo leve, selou um pacto. Estavam juntos nessa dança, nessa vida, prontos para enfrentar as dores e resgatar suas alegrias. Quando o primeiro movimento da dança começou, as inibições se evaporaram. Passos desajeitados rapidamente se transformaram em movimentos mais fluidos. Sorrisos resplandecentes apareceram, e a sala que antes carregava o peso da perda, agora respirava vida. As cirandas de risadas e trocas de olhares intensificavam o calor entre eles. Aquela energia compartilhada tornou-se um remédio. Carlos, enquanto dançava com Miguel em seus braços, sentiu uma libertação. O peso que havia carregado por meses desmoronava em uma leve brisa. Ele viu cada rosto se iluminando e percebeu que estavam juntos não apenas como desamparados, mas como um verdadeiro time, um grupo pronto para se ajudar. Mas, no meio de toda a celebração, ele se lembrou da mensagem que havia recebido. Aconteceu algo incrível com meu filho. A curiosidade o impulsionou. Pessoal, e se depois dessa dança compartilhássemos aqueles desejos? O que cada um realmente quer fazer para honrar a sua criança interior?
O entusiasmo continuou a crescer quando a música parou e as cadeiras foram reorganizadas em círculo novamente. Cada um começou a falar sobre os desejos que tinham deixado de lado. Eu quero aprender a pintar, disse um homem, e sem hesitação, outros se juntaram na conversa. Quero fazer uma peça de teatro com meu filho. Quero plantar uma árvore em homenagem à minha filha. E assim, um por um, revelaram seus sonhos. Finalmente, Dona Maria levantou-se e limpou as lágrimas. Um dia, quero mostrar a todos que a dança da vida não é sobre a quantidade de passos certos, mas sobre a beleza dos momentos dançados juntos. Sua declaração tocou o fundo da alma de cada presente. Naquele momento, Carlos sentiu que todos eram parte de algo muito maior, conectados através de suas histórias. Mas antes que a energia positiva pudesse se dissipar, ele teve coragem de perguntar: e quanto ao que queríamos saber sobre a arte? Alguém se sente pronto para compartilhar essa experiência? E a mulher que havia começado a conversa corajosamente levantou a mão novamente. Fui eu quem desenhou o arco-íris, disse, o olhar fixo na sua própria criação. Ele foi inspirado no sorriso do meu filho. As cores representam nossas memórias. Tem uma parte que é apenas cinza, mas muito brilho ao redor, porque eu aprendi que mesmo os momentos difíceis são necessários para apreciar a luz. A sala parecia fundida em um único coração, pulsando com a mesma esperança. Um a um começaram a expor suas obras. Quando a última arte foi mostrada, Carlos sentiu o peso de tudo que havia vivido se transformar em um valor palpável. Aqueles desenhos capturaram não apenas a dor, mas também a força de seguir em frente, a vulnerabilidade de se expor. Como um fechamento, Carlos compartilhou com sinceridade: eu também perdi alguém e por muito tempo me senti preso. Mas agora, olhando todas essas criações, percebo que a verdadeira conexão acontece quando nos permitimos ser vulneráveis, quando aceitamos que devemos viver mesmo na dor. A sala agora era um espaço sagrado, onde cada história, cada imagem dançava de forma única em uma união inesperada. Todos ali estavam prontos para novos começos, reafirmando que a vida é um ciclo e o amor permanece. Chegou o momento de se despedirem, mas Carlos não queria que aquilo terminasse. E se continuássemos a nos encontrar? O que vocês acham de criarmos um grupo para continuarmos a compartilhar e crescer juntos? Podemos nos apoiar nas nossas conquistas e desafios, desenhando um futuro juntos. Com a proposta no ar, ele sentiu um calor especial envolvê-los, e quando olhou ao redor, os rostos confirmavam. Se antes eram estranhos, agora eram amigos, uma nova família formada a partir da dor e da esperança. Nessa noite, ao voltar para casa, Carlos olhou para Miguel dormindo tranquilo no banco de trás do carro e sentiu que o peso em seu coração havia desaparecido. Ele estava decidido a viver plenamente, tornar-se o pai que Miguel precisava e cultivar a conexão não apenas com seu filho, mas também com todos aqueles que passavam por dores semelhantes. Ele havia descoberto que na vulnerabilidade reside a verdadeira força, e ao permitir-se sentir e compartilhar essas emoções, ele estava criando um legado de amor e superação que não apenas influenciaria sua vida, mas impactaria inúmeras outras ao longo do caminho. A conclusão daquela jornada não era um final, mas um novo começo, a certeza de que a dor ensina e que a alegria é sempre renovada, como uma caixa de cores, aguardando para ser aberta. E enquanto a estrada se estendia à sua frente, Carlos saboreou o fato de que estava finalmente vivendo a vida que sempre sonhou. Agora, ele não só era um pai, como também um homem renovado com um propósito. Estava mais do que pronto para compartilhar tudo isso ao mundo e, com isso, transformar vidas. E você, que tal participar dessa jornada? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem suas próprias luzes. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desse movimento de amor e transformação.